Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de julho de 2020, nossa casa continua com as portas fechadas, mas só as portas físicas, porque nós temos o nosso site, que até está colocado aqui, www.rita.org.br. Essa é a nossa casa virtual. Assim que vocês entrarem no site, vocês vão encontrar o horário, os palestrantes de todas as palestras. Vocês vão encontrar todos os cursos que estão sendo ministrados. Vão encontrar também o acolhimento fraterno, que os médios da nossa casa, os trabalhadores da casa, colocaram ali seus contatos. E todos podem acessar na hora que estiverem precisando de uma palavra amiga, de uma dor. E quem estava acostumado a vir aqui na casa e colocar seu nome na caixinha, pode colocar nessa caixinha virtual, que as irradiações vão estar sendo feitas, os tratamentos espirituais vão estar sendo feitos para todos que estão ouvindo essa palestra, e para quem a gente sabe que está precisando. A gente sabe também que isso logo vai passar, porque tudo passa. E a gente tem que aproveitar as boas oportunidades que essa fase estão trazendo para a gente. Ontem, num estudo que estávamos fazendo, um colega disse: vamos transformar a casa de um espírita numa casa espírita. E essa frase traz uma boa reflexão, porque estamos, cada um em nossa casa, ouvindo bons estudos, boas palavras, fazendo boas reflexões, e isso tudo vai harmonizando o nosso lar. E para a gente ser ajudado, a gente tem que se abrir. A gente tem que fazer do nosso lar um lugar de paz, de tranquilidade, que com certeza seremos ajudados. E agora vamos ouvir nossa querida amiga Isabel Silveira, que vai nos trazer seus estudos, suas reflexões nesta noite de hoje. E vamos também pedir a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos bons espíritos que sempre nos abraçam, nos acolhem, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nos envolva, que envolva todos que estão assistindo com muito carinho, muito amor. Pedimos para que possamos iniciar nesse instante essa palestra de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria, né, poder estar aqui na nossa casa, dividindo com vocês reflexões que tantas alegrias e tanta esperança trazem para os nossos corações. E a casa tem por hábito, nos meses de maio, julho, setembro e novembro, dedicar a última semana de cada um desses meses para temas especiais, onde nós possamos construir reflexões que possam ser úteis ao nosso viver. Claro que são temas que nos permitem pensar nas questões do mundo, questões que estão nos jornais, questões que nos chegam, questões que estão nos afligindo, mas procurando sempre qual o olhar que a doutrina espírita traz sobre cada uma dessas questões. E no dia de hoje, nós vamos estar refletindo por um tempo, né? São 40 minutos, o assunto é muito mais vasto que isso, sobre a questão do suicídio. Por que que é importante nós refletirmos sobre esse tema? Principalmente nos tempos de hoje, onde nós estamos atravessando dificuldades adicionais àquelas do nosso dia a dia.
porque, no geral, esse tema é um tema tabu. É tabu porque nós não gostamos de pensar sobre ele, é tabu porque traz dor e sofrimento para aqueles que já tiveram na sua família, nos seus amigos, pessoas que saíram da vida por essa porta, e nós não gostamos de falar sobre eles, mas é um tema relevante e que nós precisamos construir reflexões sobre por quê. Podemos ajudar, podemos salvar vidas, podemos contribuir para que as dores minimizem. É muito interessante porque muitas das reflexões que vamos fazer estão, claro que pautadas no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, mas usamos também como referência o livro do André Trigueiro, chamado Viver é a Melhor Opção, porque ele é um jornalista espírita e que nos traz, né, toda uma informação sobre o assunto e a informação sobre a visão, o que a doutrina espírita pode nos agregar de paz, de esperança, de conscientização. E é muito interessante porque os números falam mais alto do que qualquer coisa. Então, ele nos coloca que no ano de 2012, esse estudo foi ratificado em 2016 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 804 mil pessoas saem da vida no mundo, saem da vida por essa porta. E e isso quer dizer que são 2.200 casos por dia, o que vai dar que em torno de, a cada 40 segundos, uma pessoa saiu da vida por esse caminho. Se a gente pensar agora, quantas pessoas no mundo inteiro já escolheram essa saída? A gente vai vendo que, para cada caso de concretização, a gente tem 20 tentativas que não deram certo. O que significa isso, ampliando mais ainda, que a cada 2 segundos por dia, uma pessoa tenta sair da vida por essa porta tão dolorosa. E a gente vai se dando conta de que cada suicídio, cada pessoa que atravessa essa circunstância, ela reverbera dor e sofrimento para, segundo a estatística, em torno de 6 a 8 pessoas que sofrem consequências severas em função de não ter percebido da dor, de não ter se dado conta que isso poderia ter acontecido, enfim, dor e sofrimento, muitas vezes promovendo desajustes sérios familiares. E a gente vai vendo que cada suicídio é uma história de vida, ela traz as suas dificuldades intrínsecas a cada individualidade, mas a Organização Mundial da Saúde nos traz uma informação muito contundente, porque ela coloca que 90% desses casos seriam casos que, se tivéssemos um olhar, e não só um olhar amoroso, como a gente poderia dizer, mas um olhar mesmo da medicina, seriam casos evitáveis, porque 90% das causas do suicídio poderiam ser evitáveis. A maior parte deles vem de desajustes emocionais, e não só os desajustes emocionais, como casos de distúrbios mentais. Em torno de 40% desses casos são consequência de uma depressão. Em torno de 22% desses casos redundante, causa o alcoolismo. 10 e tantos por cento são esquizofrenia, distúrbios de personalidade, enfim. Tem um gráfico, né, uma pizza em que vai trazendo para nós questões, números, em que a gente vê se o nosso sistema de saúde funcionasse de uma forma adequada, quantas vidas poderiam ser salvas. Se nós pudéssemos olhar para essa causa mortes de uma forma, tirando, né, todo o peso que a religião
colocou ao longo aí desses milênios, se nós pudéssemos olhar com um novo olhar. E aí a gente vai começar a pensar numa questão em que o André Trigueiro trouxe no livro dele, e que isso assim, foi um diferencial assim, divisor de águas na minha vida, sabe? Porque quando a gente para e pensa, né, uma pessoa que sai da vida pela porta do suicídio, ela se matou. Se ela se matou, por que será que ela se matou? E aí o André Trigueiro traz uma entrevista com um psiquiatra de Brasília, responsável pela essa parte, todo um estudo seríssimo que o Brasil desenvolveu dentro do Ministério da Saúde, que é o Carlos Felipe de Oliveira, e ele traz que a pessoa, quando ela procura essa porta, ela não quer se matar. E isso dói, gente, sabe por quê? A pessoa quer acabar com a dor de viver, porque muitas vezes o viver está trazendo um peso que a criatura não consegue suportar. Ele traz isso para nós no livro, né, dizendo assim, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas a própria vida, não suportar viver com sofrimento e dor. Mais adiante, ele coloca, né, ele amplia de novo, né, o que dizer das pessoas que se matam conscientemente sem nenhum transtorno ou perturbação de ordem mental. A gente poderia pensar nesses 10%. E ele repete, ele nos coloca da seguinte forma: são pessoas acometidas de uma determinada dor e que não suportam essa situação. Elas se sentem prisioneiras dessa dor, não veem solução e decidem seguir por esse caminho. O suicídio, na verdade, não tem a ver com a morte, mas com a vida, no sentido de que as pessoas querem ter uma vida agradável. Ninguém suporta uma dor contínua, a menos que você saiba que vai ter uma saída para aquela situação. E aí a gente fica pensando, né? As pessoas procuram essa porta, porque muitas vezes as pessoas se esquecem, né, de que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que o máximo que a gente vai conseguir é acabar com o nosso corpo, mas a dor continua, e isso nós vamos tratar um pouquinho mais adiante. E a gente vai pensar, antes de nós entrarmos nas questões que a doutrina espírita nos traz para nos fortalecer a encontrar novos caminhos, nós vamos refletir sobre as principais causas que levam a criatura a sair da vida por essa porta. A primeira delas é a depressão. A depressão, ela pode ser, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a gente poderia dividir a condição da depressão em dois momentos, ou duas situações que são, inclusive, situações diferentes. Uma depressão em que reflete uma questão de viver, que nos chega num presente momento, em que nos afeta sobremaneira, como uma perda financeira irreparável nada, porque nada é irreparável, mas uma perda de um ente querido, a notícia de uma doença incurável, a questão de um desemprego, uma situação de financeira severa, uma angústia grande, um sofrimento ao final de uma relação amorosa, circunstâncias que a vida nos coloca, às vezes, nessa dor superlativa. E a gente poderia pensar que essas seriam causas de depressão, que a gente poderia dizer que vem de fora para dentro, nos pressionando. E é tão interessante porque quando a gente para e olha, quem de nós não passou por essas dores? Quem de nós não atravessou esses momentos? E se a gente botar a mão na consciência, eu acho que a gente poderia dizer que muitos, talvez a maioria de nós em algum momento, pensou nessa saída
para a nossa vida. É tão bonito porque hoje de manhã eu estava pensando sobre o tema da palestra, que a gente fica meio, né, procurando encontrar as melhores palavras. Eu li, uma amiga minha me mandou um tempo atrás, tipo uma oração de Teresa d'Ávila, que eu achei tão lindo, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. E a oração nos diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe basta, só Deus, nada lhe falta, desculpem, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. E vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, nada lhe falta, só Deus basta. E aí, se a gente começar, né, a buscar esse entendimento, a gente consegue, procurando amigos, procurando olhar para dentro de nós, procurar olhando para trás de todas as circunstâncias que nós já conseguimos atravessar, nós seguimos adiante. Tem aquelas depressões que são, sim, uma questão bioquímica do corpo, que nos falta alguma questão, que é importante a gente ir ao médico, conversar, verificar o que é. E hoje em dia, não é assim, a medicina está aí para nos ajudar, para nos aliviar, para nos fazer a gente seguir adiante. E quem de nós, eu acho que numa determinada fase da vida, não atravessa esses momentos assim. Eu acho que é importante a gente dar testemunhos, né? Essa é a segunda vez na minha vida que, por questões de vida, familiares, de dificuldades, não só da pandemia, mas dificuldades com mãe que ficou com Covid 28 dias, pai que teve Covid, e pressões externas e uma sobrecarga. Assim, eu fiquei muito mexida e, graças a Deus, a gente tem os recursos que a vida nos oferece. A possibilidade de buscar amigos, a possibilidade de um remédio, um antidepressivo, a possibilidade de uma homeopatia para nos ajudar a refletir. Tem saída. E aí é isso que a proposta desse tema é nos ajudar a perceber que a gente tem saída. Num outro caso, a gente tem, né, questões de pessoas que procuram sair da vida. A gente vai se dando conta que é muito o suicídio, e isso dói, gente, porque o suicídio é muito grande, esse percentual é muito alto na terceira idade, com pessoas acima de 70 anos. Porque a nossa sociedade, ela não valoriza o idoso. E nós podemos dar conta de que o idoso atravessa uma série dessas perdas que nós listamos antes, né? No geral, o idoso recebe uma aposentadoria que é pequena, ele tem uma perda de saúde, começa a ter perda auditiva, a gente vai precisando de óculos e por aí afora vai. São muitas as perdas com as quais, e a nossa sociedade, nessa agilidade que nós vivemos, não valoriza. Olha como é importante nós podermos refletir, né? Porque nós vamos chegar lá, não tem jeito. Uma outra questão em que a gente vai precisando refletir e ajudar no processo de mudança são os maus tratos que as mulheres sofrem. Então, são os feminicídios, são as agressões domésticas, e é duríssimo porque a grande maioria dos estupros, das agressões às mulheres, são realizados por parceiros, por maridos, por ex-maridos, e aí não é à toa que no nosso país nós temos, né, a Lei Maria da Penha. Mas, graças a Deus, a sociedade está despertando, estamos criando mecanismos para acionar, e a gente já começa a se movimentar no sentido de
criarmos as condições e lutarmos para que essas questões se alterem. A gente já falou aqui, né, 22% dos casos são o alcoolismo e as drogas lícitas e ilícitas. Então, é importante que a gente reflita sobre isso conosco, com os nossos familiares, com a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, com a permissividade que muitas vezes nós temos em relação a algumas drogas, e mesmo drogas lícitas, né? Porque a gente acha normal um adolescente tomar um porre, quem é aquele adolescente que não toma porre, só que a gente tem que pensar o que isso pode trazer como consequência. Claro que a gente precisa acolher e cuidar, mas será que a gente precisa de olhar para esse assunto com naturalidade com que a gente muitas vezes olha? E o último, né, para a gente trazer de relevante é essa questão do consumismo. E não pensar não só o consumismo de nós estarmos comprando coisas, mas como é que nós estamos convivendo na sociedade hoje. A sociedade hoje, ela é consumista no sentido de que uma descoberta científica hoje, amanhã já está atrasada, porque já tem umas novas, então a gente consumiu aquilo numa velocidade tal. Se a gente precisa de buscar, tem uma dúvida, a gente vai ao Google, em menos de 30 segundos o Google está nos trazendo toda uma resposta. Então a gente está começando a viver numa possibilidade de velocidade, que o nosso raciocínio não depois tem algumas limitações para enfrentar, muitas vezes, as dores que nós enfrentamos. Por quê? A perda de um ente querido dói. E a perda de um ente querido não passa, a dor não passa na velocidade que nós estamos habituados a lidar. Uma desilusão amorosa dói. E a dor não passa da forma que a gente está habituado a conduzir as nossas questões. As dores, quando chegam na nossa porta, doem. E muitas vezes elas não saem na velocidade. Nos é exigido olhar para dentro, ter calma, paciência, transmutar, buscar novos caminhos. E o Google, infelizmente, não traz receita, não nos responde. A gente tem, inclusive, um termo para definir a sociedade que a gente está vivendo, né, que é a sociedade líquida, é um termo criado pelo sociólogo, né, Zygmunt Bauman, um polonês, que nos diz isso, a sociedade é líquida. E como é que nós lidamos com as reais questões do viver? Como é que nós lidamos com essa dor do viver que chega até nós? E aí a gente vai vendo, né, que assim, agora entrando, depois da gente mapear as circunstâncias que estão ao redor desse tema, como é que a doutrina espírita nos ajuda a atravessarmos e a lidarmos com essas questões? Para lidar com esse assunto, eu pensei em da gente trabalhar 4 pontos. Primeiro, quais são os recursos que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa prevenir o ato. Segundo, para a gente esclarecer o ato em si. Né? Temos o direito ou não temos o direito? Quer dizer, o que a doutrina espírita nos fala? Porque a maioria das religiões, muitas vezes, nos trouxe como sendo algo pesado, algo que não podia ser enterrado junto, a gente não poderia fazer prece, e não só de um segmento religioso, não, de vários. E segundo, esclarecer o que acontece com as pessoas que saem da vida por essa porta. E por último, como é que a gente pode, né, na condição de espírita, em que a gente abraça e assim, não é uma condição de espírita, é uma condição de cristão que percebe no outro um irmão de caminhada. O que eu posso fazer? Porque nós podemos fazer alguma coisa o tempo todo. E o que me chega com a possibilidade?
o que está na minha mão? Então, eu vou começar pensando como é que a gente pode prevenir o ato. Né? Quais são os recursos que a doutrina espírita nos traz? E aí eu me lembrei de um relato do espírito Hilário Silva no livro O Espírito da Verdade, e o título do comentário se chama Um Século Atrás. Kardec estava muito angustiado, né? Ele contando um dia na vida de Kardec. Kardec estava muito angustiado com todas as críticas que ele estava recebendo da sociedade daquela época, porque a doutrina espírita veio revolucionar, recursos financeiros, e ele estava naquela coisa pensando se teria valido a pena todo aquele trabalho que ele desenvolveu. E aí, chega na mão dele, quando a esposa chega em casa, traz um livro, embrulhado dentro do livro tem a carta de uma pessoa contando que ele tinha sofrido uma desilusão amorosa, não porque a pessoa tivesse o abandonado, a esposa que ele amava sofreu uma doença, e eles eram recém-casados, e dentro dessa doença, em 1 ano a esposa morreu, e ele ficou desesperado, foi numa ponte no Rio Sena, e no momento em que ele botou a mão para ele pular, ele encontrou o livro dos Espíritos. E aí, ele, na hora que ele botou alguma coisa, fez com que ele parasse e fosse ler. E aí ele leu aquilo, saiu, desistiu da ideia, voltou para casa e estava mandando para Kardec o livro com essa carta dizendo que aquilo tinha salvado a vida dele. E isso é muito, muito, assim... E Kardec, então, respirou fundo e seguiu adiante, porque não somos só nós, tá, que temos dificuldades e ficamos sem saber qual rumo a seguir. E é muito interessante porque no capítulo 5, né, do Bem-aventurados os Aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem no item, se eu não me engano, é o item 20, que tem lá, suicídio é loucura. E aí, Kardec faz o seguinte comentário que é maravilhoso. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. E aí a gente vai vendo aqui, né, resignação para considerar a vida terrestre. Que resignação é essa? O que a doutrina espírita nos coloca? E aí tem assim, todo o arcabouço doutrinário nos ajuda a construir essa relação, a nós mudarmos o nosso ponto de vista. E o primeiro deles, eu acho que assim, é a gente poder pensar nessa confiança em Deus trazida nessa oração de Teresa d'Ávila. Porque a doutrina espírita nos apresenta um Deus criador. Um Deus em que, para o nosso momento evolutivo, a gente precisa entender como um pai, mas um pai amoroso, um pai que olha para cada um de seus filhos e percebe que ali tem uma obra perfectível que está num processo de transformação para chegar a ser um ser perfeito. Deus criou as leis que envolvem a todos nós, do nosso dia a dia, criou esse universo fantástico e maravilhoso que quanto mais a gente adentra nos mistérios do universo, mais a gente percebe como tudo é integrado, interconectado, como tudo está em movimento, como o movimento não é um movimento qualquer, é um movimento solidário, é um movimento para garantir a vida. É um Deus que nos promove termos um planeta em que nos oferece as melhores oportunidades para que nós possamos despertar a nossa consciência, porque as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência, nós possamos experimentar a vida e ser por ela experimentada caindo em si, como a parábola do filho pródigo nos lembra naquele versículo, dizendo: o filho caiu em si, de que na casa do pai as regras são iguais para todos e são melhores regras do que as regras do mundo. Que mundo que a gente pode pensar?
Esse mundo material que muitas vezes a gente se apega. E como é que a gente pode ter esse entendimento? Porque a doutrina espírita nos coloca, olha, você é um ser, é um espírito imortal. É um espírito que está fazendo a sua trajetória evolutiva do átomo ao arcanjo, que começou por átomo. O seu destino é virar anjo. O seu destino é chegar a conquistar o amor incondicional. E que o corpo, que é matéria, ele passa. Ele não passa, não, ele se transforma o tempo todo. Porque a matéria se transforma, mas o espírito que está ligado a esse corpo, que é acolhido por esse corpo, para que possa passar pelas suas melhores experiências para o enriquecimento, ele é imortal. Ele vai continuar a viver, apesar de o momento do nosso desencarne chegar, o corpo ser finito, nós somos infinitos, no sentido de nós buscarmos essa caminhada, essa trajetória. E aí a doutrina espírita nos fala, olha, nós temos um mecanismo para que o espírito possa dar continuidade ao seu processo evolutivo, porque fazer essa transformação em uma existência só tem sido muito difícil para nós. Basta olhar para as nossas atitudes. Nós temos conhecimentos da mensagem de Jesus há 2000 anos, mas ainda temos dificuldades de perdoar, ainda temos dificuldades de olhar o outro como irmão, ainda temos dificuldades de abraçar. Olha que a gente, por mais que a gente já queira, às vezes a gente ainda não consegue, porque alguma coisa dentro de nós nos prende. Mas é belíssimo quando nós pensamos nesse mecanismo da reencarnação que nos faculta sempre a possibilidade, o objetivo de reencarnarmos é progredirmos. O objetivo da reencarnação é melhorarmos. A gente vai aprendendo a olhar para as questões da nossa vida e entender que são circunstâncias não para nos fazer sofrer, não para nos trazer dor e sofrimento, mas são as melhores questões promovidas por um pai amoroso para nos ajudar a dar uma parada, muitas vezes sim, a dar uma repensada no nosso viver, a botarmos a nossa cabeça no lugar e seguir caminhos diferentes. Da mesma forma que às vezes a gente faz com os nossos filhos, gente. Como a gente diz, hoje em dia a gente bota para pensar no quarto, tira o celular da mão, não pode ver televisão por tanto tempo, não pode isso, não pode aquilo, não, hoje não sai. É assim que a gente faz, para nos educarmos, e aí a gente vai pensar na educação moral. Muitas vezes é necessidade a gente ouvir um não, faz parte da vida. E é lindo esse processo, porque a gente tem sempre, pela nossa condição de espírito, porque eu sou um espírito atravessando a experiência humana, eu sou um espírito encarnado, por mais que a gente tenha dificuldade de se dar conta disso, eu tenho a possibilidade de comunicação entre os dois planos. Olha que coisa linda, porque Deus sabe que nós somos crianças espirituais e que precisamos daquele que nos oriente. Não faça o nosso dever de casa, porque são seres que amam, que nos orientem, que nos consolem, que nos estimulem, dizer, caiu, levanta e anda. Então ele coloca junto a cada um de nós um espírito extremamente amoroso que nos apoia, que nos ajuda, que nos diz, vai, segue o teu caminho. Olha que coisa sensacional. Nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente estiver em dificuldade, a gente pode ler uma pergunta que eu adoro do livro dos Espíritos. Aliás, eu adoro várias, tá? É a pergunta 495, que está lá nos Anjos Protetores. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de maior devassidão, a palavra que eles usam, nem na nossa solidão estamos sozinhos. Esse fiel amigo está junto, apoiando, orientando. Agora,
efetivamente, aí a gente precisa de saber, porque a doutrina espírita nos coloca isso. Está ali aguardando que nós ouçamos o seu chamado, porque ele não intervém. Ele faz aquilo que uma pessoa, um educador amoroso faz. Apoia, aconselha, orienta e deixa que o seu educando siga o seu caminho. Faça as suas escolhas. É tão bonito que a gente poder pensar na questão, né, que a gente tem esse arcabouço doutrinário, graças a Deus. Eu diariamente, quando eu acordo, eu agradeço a oportunidade nessa vida de poder ter tido acesso a essa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos ensina, que tanto nos liberta. Aí a gente vai pensar no segundo ponto, né? Que é o ato em si. Aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos, tem lá a pergunta 944, que nos coloca assim: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. No comentário de uma pergunta um pouquinho mais adiante, a gente tem uma coisa muito contundente, então eu trouxe para cá para a gente poder refletir junto. É o comentário da questão 957, um comentário de Kardec. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? É um questionamento de Kardec. E aí a gente tem um estudo em que a gente trabalha, né, para apoiar e ajudar tanto as pessoas que já saíram da vida por essa porta, quanto aqueles que têm uma ideia suicida, e aí a gente trabalha e vai mergulhando, né? E aí a gente pergunta assim, por que a doutrina espírita nos responderia em que a gente não tem o direito? E aí é muito simples, gente, porque o Livro dos Espíritos realmente é esse manancial de suporte para nós. Tem lá uma pergunta 614 que nos traz essa resposta. Porque Kardec abre a terceira parte do Livro dos Espíritos com essa pergunta: o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Lei de Deus é a lei natural, é a lei que está aqui, serve a todos nós. E aí os Espíritos nos trazem uma informação que é de uma simplicidade, de uma clareza, em que, mas ao mesmo tempo, nos balança, porque a gente não consegue implementar essa simplicidade, porque nós não somos pessoas, gostamos do simples, né? A gente procura sempre caminhos complicados. Os Espíritos dizem assim pra gente: a lei de Deus é a única para a felicidade do homem, ponto. O espírito só é infeliz quando dela se afasta, ponto. Então, a gente tem que pensar, né? Quando a gente está triste, a gente está amargurado, a gente está angustiado, uma dica é a gente pensar: em que ponto eu estou me distanciando da lei? Porque a lei é de amor. E a isso a gente já pode começar a fazer esse exercício portas adentro do nosso coração e buscar as causas que nem a Santo Agostinho nos sugere na pergunta 919 do conhece-te a ti mesmo, para poder ver o que está te incomodando. Porque o nosso querido André Moreira diz para nós assim: incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Caiu no meu quintal, cuida, porque tem a ver contigo. E aí a gente pergunta: por que o suicídio, então, é contrário à lei? Uma pergunta assim, resposta absolutamente simples. Porque traz dor e sofrimento. Um sofrimento superlativo para aquele que sai da vida por essa porta. Sofrimento para todos aqueles que convivem com aquele. E às vezes esse número, eles trazem estatísticas, mas esse número muitas vezes é muito maior que isso. Gente, não dá para a gente imaginar a dor que é a gente saber que um ente querido nosso tentou sair da vida por essa porta e a gente não percebeu. Dói. Traz para nós, né, essa questão
Como que eu não vi? Imagina quando a pessoa efetivamente consegue ter saído da vida por essa porta. Então, se traz dor, é contra a lei de Deus. Não entra em questão de moralidade, não entra na questão do pecado, não entra na questão de castigo, não entra na questão de nada. Traz dor e sofrimento. Se traz dor e sofrimento, é contrário à lei de Deus. E se é contrário à lei de Deus, eu não tenho o direito de infringir essa lei. Não tem nada que me proíba. Eu tenho, né, a gente vê que no livro Céu e Inferno, os espíritos dizem, assim, Kardec faz o seguinte comentário, né, em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isto esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente sobre pretexto algum. Mas olha que coisa linda! Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Não tem jeito, gente. Não dá para tampar o sol com a peneira. Todas as nossas ações têm consequências. É da lei. Ação no bem tem consequência, não ação tem consequência, ação no mal tem consequência. Não é castigo, é consequência natural da ação. E a gente tem o livre-arbítrio para fazer ou não fazer. A gente atravessa o processo de amadurecimento para podermos valorizar a condição dos nossos deveres a cumprir. Porque se nós olharmos para a vida de cada um de nós, a gente vai ver que os nossos deveres são diferentes. Cada um de nós é chamado a atuar, a atravessar questões peculiares. Não tem uma vida igual a do outro. Não tem uma vida, seja gêmeo ou univitelino, seja os espíritos que são chipófagos. Cada um é um, cada um tem um raciocínio, cada um responde, porque nós somos únicos. E isso é uma beleza da lei de Deus. Cada um de nós é cuidado como uma individualidade. Se a gente pensar no tamanho do universo, o que somos nós? Eu não sei nem se a gente é 1/10 do grão de areia. Não sei qual é o tamanho, não sei se nós somos formiguinhas que a gente, quando tem na nossa cozinha, a gente faz assim. Mas somos cuidados, temos a oportunidade de crescer, de construir, de cumprir com os nossos deveres, mas é importante que a gente saiba que as nossas ações trazem consequências, e é importante que a gente mude o nosso foco. Consequência é diferente de castigo, consequência é diferente de pecado, consequência é diferente de autoritarismo. São consequências, e aí a gente junta com essa palavra consequências naturais das nossas ações. E é bonito porque na pergunta 957, os espíritos trazem para nós o seguinte, né? Quais as consequências para quem cometeu esse ato? E aí é muito bonito. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Agora, olha o que eles nos trazem. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Desapontamento por quê? Perceber que a vida continua. Perceber que nem promovendo a exterminação do corpo, eu consegui me libertar da dor. E isso dói. E isso é fato comum a todos aqueles que escolheram essa saída da vida. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Porque todas as circunstâncias que vivenciamos, nós temos atenuantes e temos agravantes. Vai depender da minha motivação. Vai depender das influências espirituais a que eu estava submetido, né?
Eu posso depois responder por que eu permiti que essas influências espirituais chegassem até mim, mas a gente tem que perceber as questões, né? A gente tem o grau de conhecimento que eu tenho, o nível evolutivo, o gênero de morte que eu escolhi para sair da porta da vida. São várias as circunstâncias e, mais uma vez, a gente percebe a amorosidade do Pai, que ajuda, ampara, sustenta e trabalha junto a cada uma dessas criaturas da melhor maneira possível. Maneira amorosa, ajudando, acolhendo. Gente, é de uma beleza em que a gente fica estatelado, percebendo, quando a gente consegue perceber todo o movimento que a espiritualidade maior faz em torno, para que a gente não cometa o ato, 2, para nos amparar e sustentar no momento que a gente comete. Porque não tem como a gente esquecer, tem esse desapontamento. Cada circunstância é uma circunstância, a gente não pode ter um pensamento linear, dizer que todo mundo vai sofrer, pode não sofrer, que todo mundo vai para o vale suicida, não vai. Cada caso é um caso. Da mesma forma que a gente vê quando a gente está encarnado, um mora no Leblon, o outro mora na Rocinha, o outro mora em Moçambique, o outro mora na Dinamarca ou na Suécia. Cada um de nós vai estar de acordo com aquilo que construiu para si mesmo. E a gente vai ver, né, como é que nós espíritas, nós podemos ajudar. A gente pode, né, acolher aqueles que estão ao nosso redor. A gente pode valorizar a vida nossa, buscar os mecanismos, nós buscarmos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos faculta, olhar para dentro, valorizando a nós. Porque quando a gente começa a fazer isso conosco, nós reverberamos para aqueles que estão ao nosso redor, que vão entender o caminho que nós buscamos. E com isso, a gente pode encontrar saída. E a gente é convidado, né? Também outra coisa que nós espíritas podemos e devemos, gente, aí é dever mesmo, é dever moral, emprestar o nosso ouvido para aqueles que sofrem. Nesse tempo de pandemia, a gente saber que pessoas que estão sozinhas, pessoas idosas que estão em casa, passa a mão no telefone, dá uma ligada. Oi, lembrei de você, estou com saudade. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E tem coisas que a gente pode fazer. Não tem situação na vida que a gente não possa. Se eu não puder fazer nada, eu posso orar. Então, que esse tema, né, tenha nos ajudado a refletir um pouquinho nessa dor, nosso papel, na nossa condição de espírita cristão, na possibilidade de nós podermos reformular o nosso olhar sobre aqueles que caminham junto de nós. Uma boa noite a todos. Obrigada, Isabel. Obrigada por essa reflexão, por ter trazido esse tema tão importante. Quem de nós nunca pensou um dia, queria sumir para sempre, queria sair daqui. Graças a Deus, temos esses ensinamentos dessa nossa doutrina, temos esse amparo, e assim agradecidos, agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador amoroso. Agradecemos a todos os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, modelo de bondade. E agradecemos aos bons espíritos que estão sempre conosco. Assim agradecidos, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.